Ô, gente, Roberto Rilubiscaro, que it feeds, ele ou ela se alimenta. No caso, deve ser ele aí, porque é um demôniozinho, né? É um filme canadense de horror, de baixo orçamento e independente, ou seja, tem vários elementos que me atraem muito, né? E ele é um filme que tem valores de produção muito bons, cinematografia, edição, o elenco tá atuando muito bem. É um bom filme. Eu acho que ele começa melhor do que termina, porque eu acho que ele dá mais respostas, né, ele estabelece mais as coisas, para que a gente conheça a situação do que efetivamente responde coisas de quem que é essa entidade aí, né. E ele pode também, num determinado momento, cair em alguma coisa um pouco genérica, assim, mas, de forma geral, é um filme bastante sólido. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu gostei especialmente do primeiro ato, porque estabelece muito bem a situação e os personagens principais e os perigos que podem advir dessa situação e também, qual que pode ser, né, um arco dramático a ser desenvolvido por mais de uma personagem. Por isso que depois, em comparação, eu achei que os outros 2 atos ficam um pouquinho genéricos, né, essa é a minha crítica, vamos dizer assim. Mas é assim, ó, é uma terapeuta, ela é médium, né, algo como uma terapeuta médium. Ela é capaz de, colocando a mão, assim, nos dedos, na testa das pessoas, ela é capaz de acessar os demônios das pessoas e fazer com que essas pessoas, então, pacientes dela, enfrentem o medo e vençam os seus medos, supostamente. Então, o filme está totalmente possível e passível de você fazer análise psicanalítica, né, de trazer o inconsciente para o consciente e blá blá blá. Isso aí você faça esse exercício caso você queira. Então a gente vê isso através de um paciente, que depois vai ser útil para ela buscar uma informação, mas também a gente percebe que ela, se o terapeuta, se não tomar cuidado, ele pode pagar um preço ali, porque ela sai machucada, fisicamente machucada dessa interação, e a gente aprende que o marido dela, que também era terapeuta, morreu. Então, ixi Maria, né? Pois bem, é nesse ambiente que aparece uma garota de 14 aninhos, assim, uma menininha desesperada, porque ela acha que ela está possuída, ela está com um problema, está com marcas também. Só que assim, quando a terapeuta olha essa menina, ela fica estarrecida com o que vê. Deve ter uma presença ali, né? E ela diz que não dá para tratar daquela menina. E a filha da terapeuta está ouvindo tudo isso. E aí ela fala: "Mas como não vai tratar dela?" E, né, e aí o pai dessa menina vem e busca, pega assim: "Não, vai embora, não sei o quê, não sei o quê". De spoiler, assim, na verdade, gente, essa é a premissa do filme, tá. Então é assim, é a filha da terapeuta, sistematicamente não vai ouvir a mãe. A mãe tem experiência, mas também tem um trauma, porque essa criatura provavelmente, ainda mais hoje em dia, né, gente, luto e trauma, assim, tudo que é filme de terror é luto e trauma. Essa família da terapeuta também tem um trauma, e parece que eles não estão querendo encarar esse trauma. Mas a terapeuta fala para a filha dela: "Nem tudo a gente pode salvar, nem a gente não consegue salvar todas as pessoas. A gente não está pronto para fazer todas as coisas. A gente tem que se preservar antes, se for ser uma atividade perigosa demais." Mas é um filme de terror e é uma adolescente, gente. Vocês acham que a menina vai ouvir a mãe dela? Lógico que não. Ela vai atrás da menina, né, que está com um problema, e daí, meus filhos e filhas, nossa senhora,
aí vai ter mesmo, essa menina vai estar possuída, ixi Maria, mas esse demoninho passa, ele se, né, alimenta de pessoas, de traumas, de coisas. Então aí vai ter um monte de reviravolta, segundo e terceiro ato, tá? Então ele assim, em termos de ritmo eu achei um bom filme também, tá? As coisas vão acontecendo. Como é um filme independente, não fica muito seguro de que pessoas jovens não vão acontecer coisas horríveis com essas pessoas jovens e tudo mais. Claro, né, o primeiro ato, que é muito bom, ele acaba dando lugar para que a gente compare com os 2 outros atos que não são tão bons. Então, o filme ele cai meio que num território, eu não vou dizer genérico 100%, mas um pouco derivativo, né. Me lembrou, porque claro, vai ter um confronto dentro de uma cabeça, né, porque se você tem uma terapeuta que consegue fazer assim e entrar na cabeça de entidades e tudo mais, você vai imaginar que esses territórios vão ser explorados, e são. Então, cenicamente e até em termos de criatura, aliás, a criatura é bem feita, não fica parecendo muito o demoninho, só que aí também tem um problema, a gente não sabe nada desse demoninho depois, né, um dos defeitinhos que tem. Quando entra às vezes nas cabeças e ele fica meio que um clima, do Further, daquele filme do James Wan, que agora me foge o nome. Então tem um pouco daquilo, tem um pouco do It Follows, já que esse aí chama It Feeds, tem um pouco do It Follows, né? A gente percebe meio que da onde veio. E aquelas coisinhas, por exemplo, hora que uma personagem precisa de uma arma, ou de um objeto, sabe assim, magicamente esse objeto tá ali. Tá precisando de uma lanterna, precisando de pá, 2 pás inclusive. Uau! Não só uma, como 2 estão num lugar. Depois um spear lá, um bastão, né, Insidious, estava tentando lembrar filme, às vezes tem uns pedaços que lembram Insidious com uma maquiagem gótica, que não sei de onde saiu aquela maquiagem gótica na personagem, mas tudo bem. Então é assim, ele é um filme que abre bem, muito bem, e depois ele vai, se tornando mais derivativo, mas não acho que seja no sentido, assim, de a gente não prestigiar, muito pelo contrário, tá. Tem uma personagem que é um alívio cômico, que bom, é claro, né, eu sou meio suspeito para falar de alívio cômico, eu não gosto de comédia, mas, eu sou bem mal-humorado, né, ou eu dou risada de coisas que não são necessariamente cômicas, mas a personagem, a Agatha parece que chama, é tão tonta, é tão fora do escopo do filme, para que precisa ter, né, aquilo? Então assim, foi um trampo danado no primeiro ato, e depois, esse trampo parece que não foi tão bem sucedido nos 2 outros atos, né. Acho que falta eu queria saber o que que é, quem é, né, esse demônio e tudo, né. Agora, arco dramático vai ter personagem com arco dramático, é mais ou menos sutil, mas vai ter. Tem uma personagem que você percebe por uma frase que ela personagem fala no final que, né, ela não é mais a pessoa que ela era no começo do filme. Então assim, eu acho que ele tem muito mais clima, positivo, fatos positivos do que negativos. E é um filme de terror indie, né, é isso aí, com uma boa produção, com uma boa, interpretação. Lá do Canadá, a gente que não está tendo divulgação, né, maciça, porque não tem grande estúdio por trás, é claro que a gente tem que ver tudo isso, e não no sentido de pena ou caridade, né? Ah, não, olha só, se fosse um filme ruim, eu estava falando que era ruim. Ele não é o melhor filme, mas ele é um filme sólido, tá? Os policiais, pode ser que tenham. Sabe aquela história? Entra mais ou menos naquela parte das ferramentas à disposição quando você as necessita, né? Polícia ou socorro, assim,
vai pra rua, pum, tá chegando o carro da polícia ou tá chegando o carro da sua mãe, né. Você fica: "Ah", mas tudo bem, esses lugares comuns, gente, eles acontecem em trocentos e 50.000 filmes de terror. Eles são convenções. Por isso que eu não estou falando em nenhum momento que o filme é ruim. Estou falando que ele é um pouco derivativo e que ele usa tem jump scare, tem cena de sonho, né. É que assim, talvez pelo primeiro ato ter sido tão bem estruturadinho e me, né, de ter deixado: "Olha que legal, isso pode ser, não sei o quê", talvez, a comparação com os 2 outros atos é que tenha feito eu enxergar um pouquinho mais dos, sei lá, defeitos, né. Sei lá, lembra um pouco também a Cela, não tinha? Segundo filme em 2025 que eu comento aqui no canal e que eu menciono o A Cela, que é um filme que eu nem gosto muito, com a Jennifer não sei das quantas lá. Eu vi um outro dia, ruim, 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 que é nem vou lembrar o nome mais, o Demonic, lá do diretor do Distrito 9, né, District 9. Eu vi porque esse Demonic, Na Mente do Demônio, tá no Max. Eu nem sei, acho que eu nem botei ainda aqui no canal, mas logo, logo sai, porque eu vou colocar esse que eu tô falando agora antes, né, ele é superior, muito superior. Mas olha, 2 na mesma semana eu vi 2 filmes que me lembram a Cela. Ui, será que eu vou ter que assistir de novo? Não. Tchau.